nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Glória a Deus. Convido a igreja para abrir as suas Bíblias em Cantares de Salomão. Glória a Deus. Capítulo 4. Capítulo 4 de Cantares. Versículo 16. Então, a igreja, eu vou fazer uma introdução aqui, né? Louvado seja Deus, meus amados irmãos, né? Biblicamente, a igreja que serve a Deus verdadeiramente está reinando no mundo espiritual. E nós sabemos pela palavra do Senhor que esse globo da terra, tudo que há aqui na face da terra, menos o pecado, né? Isso aí foi um autor estranho que inventou isso, mas o nosso Deus criou, né, saiu do mundo espiritual esse globo da terra, e os demais, os planetas, foram criados pelo mundo espiritual. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Deus foi falando e foi surgindo todas as coisas, né? Louvado seja Deus. E Ele criou o homem, parecido com Ele, a sua aparência, a sua semelhança. Deus criou o homem para ter um companheirismo com o homem, para ter um contato, para habitar na vida do homem e da mulher. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, né? Então nós vamos aqui ver o que Deus tem para nós esta noite, né? Já faz dias que eu estou com essa palavra que Deus colocou no coração, faz quase um mês. Vem guardando olhos, esperando o momento. Glória a Deus, aleluias. Cantares 4,16, apenas um versículo. Levanta-te, vento norte, e vem vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Se vieste o meu amado para o seu jardim, e comece os seus frutos excelentes. Louvado seja Deus. Poder sentar-nos. Louvado seja Deus. Aqui nós, assim, lendo, né, o livro de Cantares, né, tem apenas 8 capítulos no livro de Cantares, né? Nós encontramos o escritor, o Salomão, e ele faz essa declaração de amor. A Sunamita, né? Era uma moça, era uma mulher muito bela, muito bonita, né? Custou a vida até do seu próprio irmão, né? O Adonias, pela lei natural da terra, seria o Adonias o sucessor depois de Davi. Era o irmão mais velho, né? Mas Deus tem o seu projeto, e Deus não escolheu Adonias, escolheu Salomão. E Adonias pediu para a mãe de Salomão: olha, converse com ele, porque eu amo a Sunamita, é muito linda, é maravilhosa. E por causa disso, o Adonias perdeu a vida, porque Salomão o amava também. Ele no fim, Adonias foi morto por causa disso aí. Fez esse pedido, né? Mas louvado seja Deus. Aqui ele escreve uma declaração assim, poética, muito linda, muito maravilhosa. Para que os irmãos tiverem tempo, leiam os 8 capítulos, é uma coisa mais linda, né? Mais impressionante nas nossas vidas, essa declaração de amor. Como ele escrevia, penso eu assim, né? No sentido natural dele, o amor, ele, né, põe de dentro para fora aquele amor. Mas Deus o estava usando para fazer uma declaração entre Cristo e a igreja. Louvado seja Deus. Porque essa carta faz parte do livro sagrado da inspiração. Inspiração vem do Espírito de Deus, uma inspiração para Ele falar sobre o amor. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Vou citar aqui um exemplo, porque aquele versículo, né, 16,
ele chama o vento norte e o vento sul ao mesmo tempo, para que aconteça aquele milagre, aquilo que ele almejava na sua vida, né? Precisava do vento norte e o vento sul junto. Aí a gente vem para o lado espiritual, louvado seja Deus, e nós observamos pela palavra que Deus criou o globo da terra. Ele é parecido com uma laranja pera-rio assim. O globo não é redondinho, ele é arredondado. Louvado seja Deus. E no meio do globo tem uma linha imaginária chamada linha equatorial, que os homens criaram essa linha imaginária para dividir entre o polo norte e o polo sul. E a gente vê na Bíblia Sagrada, nós encontramos, né, ali no livro de Jó, capítulo 37, do livro de Jó, se me surge a memória, versículo 9, e diz assim: Deus assopra o pé de vento, sabe, das recâmeras do sul, o pé de vento. Ele vem e faz aquele circuito, ele vai até o polo norte, se junta com o calor e passa pelo mar, vem naquela corrente marítima, aí dá um choque térmico, chove aqui, chove ali, chove lá, trovão, relâmpago, e nos chama bastante atenção. Quando eu era criança, eu começava a imaginar, mas para que esse trovão deixa a gente amedrontar? O relâmpago, aquele fogo que desce, né? Muitas vezes cai em cima de água, arrebenta tudo. Eu achava que era inútil aquilo, mas a gente começa a observar, irmãos, na lei da natureza. Não estou falando nem da lei espiritual, da lei natural. Diz que os trovões e os relâmpagos ajudam a fertilizar o solo para que o homem possa plantar e produzir frutas, legumes, alimentos, toda espécie. Esses alimentos são saborosos, né? Porque houve ali o pé de vento. A ventania faz aquele circuito, ele roda o globo todo, encontra com o vento quente, passa pelo mar e dá a evaporação. Aí nós encontramos Deus falando na Escritura Sagrada, assim: olha, chove aonde eu quero. Chove aqui, não chove ali. Chove lá, mas não chove lá. Aí diz assim: em terras de imagens futuras eu não mando chuva, eu mando no outro lugar. Porque o povo é contra eles, seus inimigos, né? Nos chama bastante atenção. Então precisa de um vento norte ou sul para que as terras venham a produzir. E os relâmpagos, ele derruba, muda a atmosfera, derruba, né? Ali os sais, né? Ali o carbono e muitas outras substâncias dos céus que fertilizam o solo fica produtivo, né? Eu já trabalhei quando era moço lá, tinha uns 15, 16 anos, adubando café, né? De adubo tirado do ar. Então ele vinha em caminhão que congelava tipo frigorífico, né? Então vinha aqueles adubos e tinha que arrancar tudo ali, já ia se esparramando no cafezal. A gente passava 20 minutos depois, tinha subido, tinha derretido, né? O adubo tirado do ar, através de um processo, ele suga aquele ar e tira, né, várias substâncias para fazer o adubo, né, para lançar no solo. Mas já tem adubação natural, um processo que Deus criou pela natureza, para fazer a terra produzir, para que venha nos garantir a nossa alimentação, para que o povo sejam felizes. Louvado seja Deus. Agora vamos para o lado espiritual, né? Já depois de um tema, abrir o coração, a mente. Vamos para o lado espiritual. Quando nós nos convertemos a Cristo, vem o vento norte sobre a nossa vida, uma alegria, você pregar, saia para a rua, aquela alegria sem fim. Você queria dar o mundo inteiro para Jesus. Aquele vento norte, você está super aquecido. Aí depois de algum tempo a gente percebe que aquele calor ele se afastou de nós, porque veio o vento sul sobre a nossa vida. A gente percebe que dá para segurar nas mãos de
Deus, de repente o Senhor disse, agora você vai andar, eu vou observar você andar. Se tinha aquela necessidade, cadê? Que o Senhor andava de mão dada com o Senhor. Seu poder, a sua caloria, passar para a minha vida, eu era muito feliz. Agora eu percebo que estou andando com dificuldade, eu estou andando só. É o vento sul. E uma coisa que nos chama bastante atenção, junto ao vento norte, o vento sul na nossa vida, então ali vem as lutas, vem as aflições. E o Senhor me fez entender quando ainda era novo convertido, que a gente só cresce na vida espiritual através das lutas, através das batalhas, das pelejas, né? Que são os ventos contrários, vêm sobre a nossa vida. E a gente começa agora a sentir, né, a necessidade do vento norte. Ali em Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2, o Abacuque faz uma oração a Deus, né? E pede ao Senhor na oração para que venha entrar na vida dos povos e fazer uma mudança, trazer um aquecimento sobre os povos, né? Porque a gente encontra o apóstolo Paulo também falando, né? Nós sendo lavoura de Deus, nós precisamos, né, do calor e do frio para nós termos um crescimento. Ele chama de atleta cristão, né? Volta um pouquinho para o lado natural, né? Aqui no mundo tem o atleta, o atletismo, as pessoas treinam, a pessoa sofre, derrama suor, malha, é um sofrimento terrível. Só que o corpo físico começa a ficar forte, a pessoa passa a ter estrutura física por causa daquele sofrimento, daquela malhação, mas se tornar um campeão. E nós somos vencedores quando nós ou aceitamos o desafio de enfrentar o vento sul, porque ele não vem para nos matar, ele não vem para nos destruir, mas para que sejamos um pouco fortes, para que sejamos um pouco valorosos nos caminhos de Deus. O soldado para a batalha, ele precisa ter um corpo espiritual vigoroso, e o Senhor me fez saber que só cresce na luta. Quando está cheio da igreja do poder, a pessoa se acomoda, porque parece que chegou ao cume, ao topo. Mas precisamos estar crescendo todo dia espiritualmente. Então vem esse vento sul, essa luta, essa peleja no dia a dia. Parece que a gente não está aguentando mais, mas é necessário para que possamos ser usados por Deus, ser uma bênção aos corações, às pessoas que ainda precisam encontrar com Jesus. Nós precisamos de estrutura, né? E nessa batalha do norte, do sul, vento do norte e sul, então nós somos o jardim de Deus. Aí começa a chover no jardim de Deus. Nós encontramos lá em Isaías capítulo 35, fala sobre Jesus, que haveria de transformar esse mundo em um jardim. Esse mundo sedento, esse mundo que é seco, ele seria transformado num jardim. Louvado seja Deus, com a presença de Jesus. E haveria de nascer juncos, canas e juncos. Os cegos haveriam de ver, os surdos haveriam de ouvir, né? E a língua do mundo ia se destampar a falar, por causa da presença de Jesus. Jesus passou, né? Louvado seja Deus por essas tempestades, né? Isso deu condição dele voltar para o Pai, porque ele cumpriu a missão. Ele não teve só alegria, teve também lutas, tristezas, né? Deu a sua vida para fazer o resgate. E nós estamos, irmãos, na mesma missão. Muitas das vezes nós não queremos sofrer nos caminhos de Deus, queremos só bênção, né? Já vi pessoas cantar por aí, é só vitória. Não, irmãos, nós temos peleja, estamos no campo de batalha, né? E nesse vento norte e vento sul sobre a minha vida, sobre a sua vida, Deus derrama as águas espirituais e o jardim de Deus cresce, floresce e produz os frutos, e dos frutos vem a sua aroma. Se
também a sua fragrância, né? Aqueles perfumes cheirosos, né? É porque houve ali o encontro dos ventos e o jardim de Deus produziu. Louvado seja Deus, né? E Deus trabalha com os ventos. Eu fiz uma lista enorme aqui que fala sobre Deus. Ele viaja sobre as asas do querubim. Tudo Deus usa o vento, tanto para dar um crescimento para a igreja, como para abençoar a igreja. Louvado seja Deus. Fiz aqui uma pequena lista, tinha mais coisas, mas não dá tempo, né? O vento de Deus torna o mar em terra seca. Quando o pessoal vinha lá para o Egito, tocado no braço do mar, né? Porque fica olhando no mapa, é 5 quilômetros de extensão. O braço do mar que é dentro da terra. Eles atravessaram em terra seca. Diz a Bíblia que o Senhor assoprou, não foi nem com a boca, foi com os seus narizes. Ele assoprou a noite inteira e as águas se dividiram. Deus trabalha com os ventos. O povo queria comer carne no deserto, Deus soprou o vento do deserto para a terra, veio codornizes do mar. Não foi nem peixe, codornizes, frangos, e alimentou pessoas. Foi 30 quilômetros para cá, assim, 30 quilômetros de circunferência, tinha frangos. 2 cômodos, é 1 metro de altura, por 30 quilômetros. O pessoal comeu e se fartou, né? O vento da provisão, louvado seja Deus. Tem um vento que traz estabilidade na nossa vida. Está no meio da tempestade, de repente o Senhor manda um vento sobrenatural. E as bonanças, a tempestade, né, passa e vem a bonança, vem a alegria, vem o regozijo, né? E os ventos contrários não é para fazer a gente, para destruir, para machucar, não, é para crescer. Até no sentido natural, para o avião decolar do chão, ele precisa de vento contrário para decolar. Ajuda o avião a decolar. Se não tiver vento contrário, fica mais difícil. Tem que cortar o motor para pegar voo. Mas quando está ventando, o vento vem de frente, né? Então, os ventos de Deus, ele é uma bênção, ainda que a gente não consiga compreender a vontade de Deus. O vento de Deus traz paz e seca as águas do dilúvio. Noé, quando eu vi do dilúvio, só foi ele mais 7 pessoas, 8 no total. Ficou lá no Monte Ararat, a arca lá em cima do monte, e depois de alguns meses, se me fala isso, agora 5 meses para secar. Deus vai soprando sobre o mar. E a Bíblia diz que o dilúvio foi no mundo todo cobrido de água. Deus foi assoprando, por 5 meses estava seco, terra seca. Aí eles desceram e se estabeleceram ali. E quiseram voltar e adorar a Deus. E o Senhor colocou o arco, o arco-íris. Quando vem chuva, vem tempestade, coloca o arco para que eu veja e nunca mais termine com arco. Mas nas cartas de Pedro diz que agora no final vai ser louvado seja Deus. Por isso nós temos que estar na obediência da palavra do nosso Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Os ventos de Deus são imprevisíveis. Está em São João 3, versículo 8. Se ouvem a sua voz. Eu já ouvi, eu creio que os irmãos já viram a voz do vento. Só para assobiar. Desde criança eu tenho observado isso, né? Louvado seja Deus. Os ventos de Deus é para nos ensinar, já falei sobre isso, né? Os seus mistérios. Os ventos de Deus falam dos seus mistérios. Está lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Os ventos de Deus trazem providências e provisões. Números 11 e 31. Os ventos de Deus assopram sobre o mar. Também já falei aqui dos codornizes. Provisão divina. O vento oriental, a gente acha que o vento oriental ele serve para corrigir e serve para abençoar, né? Então é importante esses dois ventos. Eu não sabia, passei décadas
sem saber disso, né? Uns 20 anos para trás, eu fui mergulhando mais na Bíblia e consegui descobrir que tudo é para o nosso bem. Não tem nada, nenhum mandamento que é para o nosso mal. Desde que seja obediente à palavra, é para o nosso bem, né? Quando a pessoa é bastante fiel, Deus permite as lutas, as pelejas, para que ele se estruture, lance base, crescimento e desenvolvimento para ajudar os seus irmãos, os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Estamos agradecidos a Deus, meus amados, né? Nós sabemos que também nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? E também, ainda no livro de Atos, as passagens de Paulo, o Paulo cheio de poder, cheio de alegria, de repente, de uma hora para outra, o vento norte sai e entra o vento frio. Foram presos por causa da verdade, né? Por causa dos milagres, das maravilhas que estavam sendo operadas, tudo para a prisão. Aí juntou o vento frio e veio o vento norte com grande poder lá nas prisões. A Bíblia diz que as prisões se abriram, né? E o carcereiro queria se matar porque achou que os presos tinham fugido. Ele disse: não, ninguém de nós, né, fugiu, e você também não vai suicidar, né? Estamos todos aqui, né? A Bíblia diz que houve um terremoto, cada presença poderosa do Senhor, louvado seja Deus. Então, o que resultou aquele vento norte e sul? Salvação de almas. A Bíblia diz, ainda no livro de Atos, diz que aquele carcereiro, naquela mesma noite, naquele mesmo momento, levou Paulo e Silas lá na prisão, e levou para a casa dele, lavou os vergões, e toda a família se entregou a Jesus. Ele fez uma pergunta para Paulo: olha, Senhor, o que devo fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Ele creu, levou lá, e a família se converteu, né? Então, o que aconteceu? Começou a produzir frutos na terra, novos frutos, pessoas, almas. Então é muito importante, meus amados, né? As lutas da nossa vida, tem hora que a gente não quer essa luta, não quer esse sofrimento. Eu passo por lutas terríveis que os irmãos nem imaginam, né? Nem imagina a peleja que eu passo, mas eu nunca deixei os caminhos de Deus por causa das dificuldades, porque o Senhor está na nossa causa, louvado seja Deus. Nós estamos no projeto de Deus, ou com dor ou com alegria. Jesus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Ontem, hoje e eternamente. Ontem porque já faz muitos anos que a gente se converteu, né? E hoje e eternamente. Não podemos desanimar, porque o jardim de Deus está sendo reflorestado, no sentido espiritual também. Está sendo reflorestado quando almas se convertem ao Senhor e vai produzir, ganhar almas. E essas almas possuem, está lá na carta de Pedro também, né? Capítulo 2, não me lembro se é 1 Pedro ou 2 Pedro, é capítulo 2 ali. Nós vamos encontrar, né, uma palavra que diz assim: e vós sois o cheiro de Cristo. Louvado seja Deus. Pode passar uma semana sem tomar banho, mas espiritualmente tem o cheiro de Cristo, porque nós somos plantação do seu jardim. A resposta está lá no versículo 6: aroma produzida através do vento norte e vento sul, proporciona o cheiro de Cristo, louvado seja Deus. E muitos têm deixado nessa graça e têm se afastado por pouca coisa. Esse dia eu estava na minha casa lá, meu menino trabalhando na conserta de celular, e ele falou para mim: olha, eu saí da igreja porque um jovem da calote dele disse que era isso, que era crente, e ele afastou do caminho. Irmãos, isso não é motivo. Aí eu contei para ele o que aconteceu comigo, pior do que 10 vezes pior do que aconteceu com ele. Mas eu perco tudo, mas não perco a fé, não perco Jesus. Foi tudo para me tornar um cristão. Agora, por causa dessa luta, eu não vou deixar de Jesus por causa disso. E paguei caro para isso aí, financeiramente caro. Paguei para fazer minha casa, tinha tudo errado, bagunçaram tudo, eu tive que comprar material de novo, e o meu camarada pediu mais para poder arrumar. Eu falei: o que eu vou fazer? Eu vou perder a fé por causa do dinheiro? Eu perco o dinheiro, mas eu perco a fé. O dinheiro se recupera.
E a fé para recuperar? Né? Deixar de Jesus por causa do homem. Irmãos, o que Jesus quer? Nem o erro do homem. Nós temos que simplesmente suportar. Ora a Deus e abençoar esse inimigo. Porque a Bíblia diz que Deus é vingador dessas coisas. A advertência aos filhos de Deus para dar na verdade. Porque quem pisar fora da linha fazer coisa errada tem um preço a pagar. E essa pessoa já pagou esse preço, meses depois pagou esse preço, e anos depois já foi para a eternidade. Espero que ele tenha ido com Jesus, porque se continuou no mesmo caminho, pega um caminho contrário. E nem por isso eu perdi amizade com ele. Chamava de irmão. Me parece que ele firmou nos caminhos, certo? Estou procurando o pai uma vez, passei, passa, ficou para trás, né, irmãos? Mas a nossa fé prossegue, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus pela luta, pela tribulação, porque faz parte do nosso crescimento, desenvolvimento, da nossa fé, da igreja do Senhor. Se Jesus não tivesse passado os apóstolos por aquela tribulação, hoje nós não estaríamos aqui servindo a Deus. Só estamos porque alguém guardou e viveu a verdade de Deus. Por isso nós louvamos a Deus por essa graça. Amém? Deus abençoe. Ficamos com essas palavras.